Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deise Pietrobelli e vamos continuar a leitura da resolução número 35, de 24 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Já estamos na seção número 3, disposições comuns à separação e divórcio consensuais. Artigo 33. Para a lavratura da escritura pública de separação e de divórcio consensuais, deverão ser apresentados a certidão de casamento, b. documento de identidade oficial e CPF, c. pacto antinupcial, se houver, d. certidão de nascimento ou outro documento de identidade oficial dos filhos, absolutamente capazes, se houver, e certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos. E F. documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. Artigo 34. As partes devem declarar ao tabelião, no ato da lavratura da escritura, que não têm filhos comuns, ou, havendo, que são absolutamente capazes, indicando os seus nomes e as datas de nascimento. Parágrafo único. As partes devem ainda declarar ao tabelião, na mesma ocasião, que o cônjuge virago não está grávido, ou ao menos que não tem conhecimento sobre tal condição, entre parênteses, incluído pela Resolução 220 de 2016 do CNJ. Artigo 35. Da escritura deve constar declaração das partes de que estão cientes das consequências da separação e do divórcio, firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal ou ao vínculo matrimonial, respectivamente, sem hesitação, com recusa de reconciliação. Artigo 36. O comparecimento pessoal das partes é dispensável à lavratura da escritura pública de separação e divórcio consensuais, sendo admissível aos separandos ou aos divorciandos se fazer representar por mandatário constituído, desde que por instrumento público com poderes especiais, descrição das cláusulas essenciais e prazo de validade de 30 dias. Artigo 37. Havendo bens a serem partilhados na escritura, distinguir-se-á o que é do patrimônio individual de cada cônjuge, se houver, do que é do patrimônio comum do casal, conforme o regime de bens, constando isso do corpo da escritura. Artigo 38. Na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge para o outro, ou a partilha desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. Artigo 39. A partilha em escritura pública de separação e divórcio consensuais far-se-á conforme as regras da partilha em inventário extrajudicial, no que couber. Artigo 40. O traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao oficial de registro civil do respectivo assento de casamento para a averbação necessária, independente de autorização judicial e de audiência do Ministério Público. Artigo 41. Havendo alteração do nome de algum cônjuge em razão da escritura de separação, restabelecimento de sociedade conjugal ou divórcio consensuais, o oficial de registro civil que averbar o ato no assento de casamento também anotará a alteração no respectivo assento de nascimento. Se de sua unidade ou se de outra, comunicará ao oficial competente para a necessária anotação. Artigo 42. Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensuais. Artigo 43. Na escritura pública, deve constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação de seu traslado no registro civil do assento de casamento para a averbação devida. Artigo 44. É admissível, por consenso das partes, escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no divórcio consensuais. Artigo 45. A escritura pública de separação ou divórcio consensuais, quando ao ajuste do uso do nome de casado, pode ser retificada mediante declaração
unilateral do interessado na volta ao uso do nome de solteiro em nova escritura pública, com assistência de advogado. Artigo 46. O tabelião poderá se negar a lavrar a escritura de separação ou divórcio se houver fundados indícios de prejuízo a um dos cônjuges ou em caso de dúvidas sobre a declaração de vontade, fundamentando a recusa por escrito. Voltaremos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!